Roberto Alvim, diretor de teatro e o novo diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. Guardem bem este nome e vejam. Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Há uns vídeos atrás eu disse que havia um filme fantástico, fabuloso, inspirado na obra de Goethe, o Dr. Fausto. O filme chama-se Mefisto, que é um ator de teatro, um trabalhador das artes cênicas durante o nazismo, que aceita ser cortejado por Hitler e se torna o grande ator do regime nazista. E eu perguntava quem seria o nosso Mefisto. Embora eu ache que Mefisto é épico, Mefisto tem a ver com Goethe, Mefisto tem a ver com um clássico da literatura, Mefisto só acontece em regimes grandiosos, em regimes épicos, em regimes epopeicos, em estados espetaculares. Aqui não passa de um peido. O que nós temos no Brasil não passa de um peido latino-americano, da miséria latino-americana, diante do resto do mundo. Mas este senhor Roberto Alvim é nosso colega de artes cênicas, trabalha conosco em teatro e aceitou fazer parte do governo do Bolsonaro e deu uma entrevista para o Globo que deu à matéria o seguinte título, segundo palavras de Roberto Alvim: eu quis dar voz aos perseguidos como eu fui perseguido. Eu queria saber onde é que o senhor Roberto Alvim foi perseguido. Eu não conheço a trajetória dele, ele mora em São Paulo, eu moro no Rio. Eu não acredito em perseguição. Eu desconheço, nos últimos anos no Brasil, que não sejam da ditadura, perseguição. Desde que foi extinta a censura e desde que se estabeleceu um regime democrático, eu não conheço perseguição a artistas. Começo a percebê-la agora, exatamente no sistema, no regime bolsonarista. Mas este senhor Roberto Alvim declara ao final da sua entrevista que mudou de posição, que montava peças até do PT, foi filiado ao PT ou não, mas que era de esquerda, mas desde que ele se converteu ao cristianismo, ele mudou o ponto de vista dele. Ou seja, temos aí mais um evangélico fundamentalista, porque é importante sermos evangélicos fundamentalistas, sobretudo, porque teremos grande apoio, grande penetração na área do governo. Para quem quer fazer carreira, é uma boa pedida transformar-se da noite para o dia em evangélico fundamentalista. Mas entre os planos deste senhor, deste Roberto Alvim, pensa ele em criar em Brasília uma companhia fixa de teatro, de atores, para montar clássicos para viajar pelo Brasil. Jesus misericordioso, Jesus sai da goiabeira e vem em nosso socorro. Aqui no Rio de Janeiro não há verbas para manter o corpo de baile do Teatro Municipal. Não há verba para manter a orquestra do Teatro Municipal. Os músicos tocam na rua passando chapéu, as bailarinas dançam na rua para o povo de graça para denunciar os salários, a falta de verba. Ele quer montar uma companhia clássica nos moldes europeus nesta selva latino-americana em que nós vivemos e que viajará ao Brasil com os clássicos, porque ele diz que a esquerda acabou com os clássicos, que ninguém monta mais os clássicos, que só montam peças rápidas, rasteiras, com proselitismo político para a esquerda, que é o marxismo cultural. Eu não vejo nada disso. O que a gente vê no Rio de Janeiro são grandes verbas destinadas a espetáculos musicais que vêm da Broadway, a espetáculos musicais com assinaturas dos Estados Unidos, já pronto, com figurino, com tudo, tem que ser arremedado aqui no Rio de Janeiro. O que eu vejo em São Paulo também são grandes espetáculos, mas sem nenhum viés marxista cultural. Vejo sim, na periferia, em teatrinhos para 50 pessoas, para 100 pessoas, para 200 pessoas, peças de Brecht, peças de esquerda, peças que tocam um viés social e político. Mas elas não têm nem peso econômico, nem peso de público. Bem fazia o caudilho Antônio Carlos Magalhães na Bahia, no tempo da ditadura, que não perseguia os artistas. Os artistas, ele até pagava, não importava que os artistas em cenas falassem mal dele e do seu governo. Porque ele não ia brigar com gente que faz espetáculo para 100 pessoas, 150 pessoas, que já tem uma opinião formada. Ele ia criar um caso com artistas intelectuais que já tinham opinião formada. E deixava. Ele virou até o padrinho das companhias teatrais da Bahia. Ao contrário desse senhor Roberto Alvim, que denuncia o marxismo cultural bem dentro do discurso do Bolsonaro. E vai se preocupar com peças undergrounds, peças de periferia, peças de teatros menores, peças de pouco tempo em cartaz, sem grande retorno financeiro, sem grande retorno de público, chamando isso de marxismo cultural. Essas peças, chamadas políticas por ele, se destinam a um discurso, é um discurso que é destinado a um público que já conhece esse discurso. Não muda nada, não acrescenta nada no país.
Os clássicos deixaram de ser vistos, estão deixando de ser vistos, porque são caríssimos de serem montados num país que nem 1% da renda do orçamento é destinada à cultura. E dentro da cultura tem tudo. Tem música, tem literatura, tem pintura, tem teatro, tem artes cênicas, tem cinema. É 0,2% do orçamento destinado à cultura. Mal dá para manter os funcionários do Instituto, da Secretaria de Cultura, o antigo Ministério da Cultura. Então é uma preocupação inócua. Na verdade, me parece mais uma tentativa de a hora da vingança. Agora eu fui perseguido, eu vou perseguir. Perseguir o quê, meu Deus do céu? Não se monta clássicos nesse país, primeiro porque o mundo mudou. Você vai aos teatros, a maioria do público presente são senhoras. Alguns senhores, todos acima de 60 anos. É um público das vans. É o pessoal que tem disponibilidade e preço acessível para ir ao teatro. A garotada só vai ao teatro para ver stand-up. E stand-up não tem viés político ideológico, a não ser, claro, de Danilo Gentili ou de algum outro Rafinha Bastos ou coisa parecida. Mas aí é pela direita. Aí é para o cristianismo fundamentalista bater palmas. O clássico não vinga porque não é mais época de clássico. Tanto pelo fator econômico, um clássico exige 20, 30 pessoas em cena e mais 10, 15 técnicos em volta. Uma produção que custaria milhões de reais. E para viajar para o Brasil, outros milhões, em passagem aérea, hospedagem, alimentação, deslocamento, divulgação. Como a linguagem da juventude de hoje não está interessada em clássico. Porque há anos não se investe em cultura nesse país e não há de ser o governo Bolsonaro que vai investir em cultura. Então eu acho uma certa ingenuidade desse colega Roberto Alvim. E uma certa onipotência. Eu vou fazer e acontecer. Acho bom quando ele diz vamos fazer seminários, workshops, oficinas, debates, claro, com pessoas alinhadas com aquela ideologia de direita. Já que ele é contra a ideologia de esquerda, que ele chama de marxismo cultural, nós vamos ter aí um capitalismo cultural. Mas também não vai dar em nada, porque a maioria das pessoas dentro da nossa categoria que tem uma ideologia capitalista, que tem uma ideologia cristianista, são profundamente medíocres. São atores que não tiveram chance em lugar nenhum, porque não têm talento, porque não têm inserção no mercado. Então que se faça os workshops, que se faça as oficinas, tudo que vier alimentar a arte neste país é bom. Mas não dá para mexer na arte sem mexer no social. A função do artista é uma função social. Você vai viver de quê? De fotonovela, de romancezinhos ou de clássicos? Quando chega nos clássicos, você chega em Hamlet e diz, senhores, tenham cuidado com os artistas. Eles são perigosos, eles afrontam o poder, está lá em Hamlet. Quando chega em Macbeth, tem a luta pelo poder, como é que você vai escamotear isso tudo? Querendo ou não, você mexe no social. Em Chekhov, você vê a decadência da sociedade russa da época. E assim por diante, nos chamados clássicos. Em Goethe, Fausto, ele vende a alma ao diabo para ter os prazeres carnais. Não há como fugir, faz parte da arte. É a mesma coisa que amanhã o Bozo querer proibir a exposição de A Mágia Desnuda. A mágia desnuda, porque é uma mulher nua e sem depilar. Não pode, isso é imoral. É por esse caminho que nós vamos. E este colega diz que ainda por cima vai formar uma escola de âmbito nacional para formação, com regras rígidas, de rigor, de qualidade artística, para a formação de atores para o mercado brasileiro. Por favor, antes de fazer uma nova escola de âmbito nacional, cuide das escolas que nós temos. A Escola de Teatro da Universidade da Bahia, a Escola de Teatro da Unirio, no Rio de Janeiro, a Escola Martins Pena, no Rio de Janeiro, que está caindo aos pedaços. Nós estamos cheios de escolas de teatro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Dê verbas para essas escolas, não precisa criar uma escola de âmbito nacional. O que é isso? E tudo isso seria entregue a quem? E com que verba, meu amigo? A gente pode ter planos mirabolantes, desejos incríveis. E ele depois, por final, cita que está dando voz a todos que foram perseguidos por uma esquerda raivosa. Eu gostaria de saber quem é que foi perseguido por uma esquerda raivosa. Eu nunca vi nas artes cênicas alguém ser perseguido pelas bobagens que fala em cena, sejam bobagens de esquerda ou bobagens de direita. É claro que existem patrulhas ideológicas, mas isso não impede uma peça de ser apresentada. É claro que existem patrulhas ideológicas. Nós temos colegas de direita que não gostam de ver Brecht, não gostam de ver as peças de esquerda montadas. Não vão assistir, deixam pra lá. Mas temos colegas de esquerda também que não vão assistir as porcarias que a direita monta. Mas é que a direita ainda não montou coisas saudando. Heil, 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 Viva o Duce.
Quando montar, não sei o que a gente vai ter pela frente. Nós temos que lutar, antes de mais nada, pelo 1% da verba do orçamento para a cultura do país. Não é nem para o teatro, é para a cultura do país. E não adianta denunciar momento de vingança, chora-chora, mimimi, nada disso. Nada disso resolve nada. É chover no molhado. Um abraço e boa sorte ao camarada Roberto Alvim. Só dói quando eu rio. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.